Olá, amigos! Hoje eu trago para vocês mais uma leitura espetacular. Trata-se do livro Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato. Nossa, deu até eco aqui. Mas vamos esquecer o eco e vamos falar de coisa boa, que é essa leitura maravilhosa de Viagem ao Céu. Bem, minha gente, antes de adentrar na trama, eu queria frisar o seguinte. Esse livro foi publicado em 1932. Antes disso, as viagens espaciais só foram feitas na imaginação do povo. Inclusive, existe um filme de 1902, em preto e branco, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, filme do tempo lá do cinema mudo, para vocês assistirem, que mostra o homem na Lua, e é um pouquinho interessante vocês observarem as cenas, porque elas refletem um pouco daquilo que o ser humano pensa a respeito de uma viagem espacial. E também lembro o seguinte, publicado em 1932, e o homem só foi à Lua em 1969. Então veja bem, olha quanto tempo esse livro foi publicado antes da viagem do homem, ou melhor, da viagem espacial do ser humano. Quanto tempo? Então, se coloque no lugar das crianças daquela época. Pensem, para a gente, talvez, embora seja um livro interessante, para nós não cause tanto impacto como causou para as crianças daquele tempo. Imaginem elas que só tinham referências de viagens espaciais através da imaginação, entrar em contato com mais um livro ali, falando de viagem espacial e colocando como protagonistas dessa viagem espacial, protagonistas em sua maioria, crianças. Eu falo em sua maioria porque existem mais pessoas que foram fazer essa viagem espacial. Pessoas e criaturas. Mas vamos lá. A história começa com as crianças discutindo coisas a respeito do espaço, conversas com Dona Benta, etc. A partir disso, elas têm a ideia de fazer uma viagem ao espaço. E elas resolvem levar quem para acompanhá-las? Pedrinho, Narizinho, Emília resolvem levar o Visconde, o Burro Falante e a tia Anastácia. Visconde e o Burro Falante estavam de acordo com a viagem, mas eles tinham um grande medo de que a tia Anastácia não aceitasse. Então o que eles fazem? Eles enganam a tia Anastácia. Aliás, essa turminha, ela tem, para quem acompanha os livros de Monteiro Lobato, elas têm a estranha mania de enganar todo mundo. Quando elas veem que não vão conseguir algo de boa vontade, lá vem elas com alguma espécie de mentira e aí engana para que as pessoas façam o que elas querem. E no caso aqui, a vítima foi a nossa tia Anastácia. Chega lá o momento, o horário da viagem, eles convidam a tia Anastácia para dar uns passeios e jogam o pó de pilim-pim-pim na tia Anastácia. E todos vão parar em um local lá do espaço que eles não sabem identificar qual é. Eles ficam assim, se perguntando que local é esse e resolvem fazer o seguinte. O Visconde vai fazer uma pequena viagem a um planeta vizinho, um local vizinho, para descobrir o nome do planeta, ou local, cometa, sei lá, estrela, que eles estavam. Joga um pó de piripipim no Visconde. Porém, o Visconde não volta. Aliás, o Visconde acaba sumido na maior parte da história. E nisso, como o Visconde estava demorando, a Emília tem a feliz ideia de fazer votação, pois ela diz que os seres humanos, quando querem alguma coisa, eles votam e o resultado da votação é o que decide, fica por isso mesmo.
E eles fazendo a votação, Pedrinho, Narizinho, Emília e o burro falante votam que seja a Lua. A tia Anastácia disse que é a Terra, mas perdeu na votação. E como eles decidiram que era a Lua, acabou sendo a Lua mesmo. E não é que no final das contas eles estavam na Lua? Pois aparece quem mais nesse negócio. O livro acaba sendo muito engraçado. Aparece o dragão de São Jorge. E o dragão fica muito perto do burro falante, ameaçando de comê-lo. Nessa jogada, o burro falante ele fica paralisado. A Emília tenta salvá-lo, mas ele empacou. Como ele empacou, o que a Emília faz? Joga pó de pirlipipim no burro falante. E o burro falante desaparece. Depois de um tempo aparece para tornar a história um pouco mais bem-humorada, porque eu não vou dizer que foi com o objetivo de tornar essa história um fenômeno, uma narrativa, melhor, uma narrativa religiosa. Tornar essa história bem-humorada aparece São Jorge. E ele acolhe muito bem os nossos personagens. Ele começa a conversar com eles, ele diz que na Lua só apareceram dois personagens. E esses dois personagens são elementos de ficção. Eu não me lembro o nome deles, mas um era um personagem de Júlio Verne. E aí a conversa vai, conversa vem, até que eles decidem que não vão ficar na Lua, mas que vão fazer uma viagem pelo espaço. Porém, a tia Anastácia não estava muito afim de ficar viajando. Então é decidido que a nossa boa e querida tia Anastácia vai ficar onde? Lá na Lua com São Jorge, conversando e cozinhando para ele. Afinal, qual a especialidade da tia Anastácia? Fazer os maravilhosos bolinhos de chuva. Então ela fica lá com São Jorge, enquanto os nossos amiguinhos vão fazer a viagem pelo espaço. Aí a história se desenvolve de uma maneira muito, muito criativa. Monteiro Lobato, ele mistura dados científicos durante a explicação dessa viagem com a fantasia. Então tem muita coisa aqui. Personagens aí, marcianos, personagens extraterrestres, que nós sabemos que são fantasia. E se pelo menos eles existirem, por enquanto nós não sabemos de existência verdadeira, não existe nenhuma comprovação. Mas eles vão aí, vêm. Outras vezes eles não veem esses seres extraterrestres, a Emília que só consegue enxergar. E paralelamente a isso, eles vão conversando, dando detalhes científicos do tamanho de tal planeta, de tamanho de tal estrela, temperaturas, enfim. Essa mescla entre ciência e fantasia é maravilhosa. Aliás, também vão dando dados históricos do tipo quanto custou o primeiro telescópio mais evoluído, sabe? Coisas muito, muito, muito legais que me deixaram encantado, especialmente quando eu lembro aquilo que eu disse no início, de que esse livro foi escrito em 1932 e o homem só foi para a Lua lá no ano de 1969. Aí eu aproveito e vou recomendar para vocês uma leitura, que é esse livro aqui. Monteiro Lobato, Livro a Livro. É um livro, é uma obra organizada pela Marisa Lajolo e João Luiz Secantini. E são textos que vão explicando cada livro de Monteiro Lobato. E é bem interessante essas explicações, porque eles dão a contextualização, o momento histórico no qual o Monteiro Lobato escreveu suas obras, falam das revisões, porque às vezes um livro que foi publicado em tal ano, ele foi escrito antes, aí Monteiro Lobato recebeu uma ideia diferente, aí ele atualiza. A gente percebe que Monteiro Lobato ele tinha uma preocupação assim, era um homem que
estava totalmente antenado com as notícias do mundo, então ele revisava os seus pensamentos e aí ele modificava também os seus personagens, os fatos, etc. Então é muito bacana. E aqui também dá dados bem interessantes que eu não vou a respeito do livro Viagem ao Céu, que eu não vou falar para vocês aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas vale muito a pena ver o que Monteiro Lobato estava imaginando, concatenando ao escrever o livro Viagem ao Céu. Realmente eu fiquei encantado. Eu acho que eu comecei esse projeto, Sítio do Pica-Pau Amarelo, 2021, sem ter esse livro. Agora eu penso, se eu tivesse esse livro antes, muitas das minhas opiniões que foram ditas nos vídeos anteriores, teriam sido mudadas, teriam sido outras. Mas não dá pra gente ficar agora regravando os vídeos antigos. Eu vou dizer que os vídeos anteriores eles são registros de ideias daquele momento. Mas as ideias elas estão em processo de mudança, assim como Monteiro Lobato mudava as suas. E, e com isso eu tenho também a ideia de que não dá para definir Monteiro Lobato, porque ele sempre revisando suas ideias, ele mudava constantemente. Isso não era sinal de imaturidade, essas mudanças, mas é o grande sinal da maturidade dele. Ele lia algo, ele descobria algo e ele percebia: a minha ideia está errada, eu vou abandonar e vou abraçar essa nova ideia. É isso que ele faz em todas as suas obras. Então eu acho muito injusto as pessoas quererem definir Monteiro Lobato é isso ou aquilo, sem ver todo o contexto histórico dele, sem ver toda a vida dele, sem captar as suas mudanças, sem captar a sua evolução enquanto ser humano. E mesmo assim, quando ele termina de revisar um livro, ou de escrever algo, ou de falar algo, evidentemente que ele não vai poder ficar fazendo revisões infinitas de um mesmo assunto. Chega a hora que ele tem, mesmo que ele mude de ideia, ele tem que pensar em outros aspectos da sua vida. Então, possivelmente, ele possa ter alterações de pensamento que não estejam registradas em nenhuma carta, em nenhum livro, etc. Mas que ocorreram e ficaram perdidas ali no tempo, no espaço. Livros, cartas, conversas com pessoas são apenas assim, algo que pode ser comparado a fotos, algo congelado no tempo, mas não dá para explicar todo o processo de mudança, de enriquecimento cultural que Monteiro Lobato teve. Mas enfim, Viagem ao Céu é aquele livro que eu recomendo. E aliás, eu vou aproveitar para recomendar também a adaptação lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do ano 2000 em diante. Eu não lembro o ano exato que foi feito, mas eles gravaram um episódio Viagem ao Céu e eu assisti recentemente. E esse episódio tá muito fiel ao livro. É claro, muito fiel não significa totalmente fiel, mas que tem bastante coisa desse livro. E tem a vantagem também de ter algumas atualizações, algumas ideias científicas que Monteiro Lobato não poderia saber lá em 1932. Esse episódio de Viagem ao Céu atualiza. Inclusive, veja bem, como eu disse, não, o homem não tinha ido à Lua. Já nesse episódio, o Pedrinho cita a viagem que o homem fez à Lua. Afinal, eles também encontram lá a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Então já tem essa atualização, tem novas informações a respeito do espaço, das viagens espacial. Mas o importante é que essa adaptação com esses enriquecimentos não trai o espírito de Monteiro Lobato. Então é uma adaptação que eu diria até melhorada da história. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha
não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Pirlim Pim Pim!